Vamos então ler o capítulo 4 e comentar do livro O Homem e a Eternidade, de Garrigou Lagrange, onde ele fala do juízo particular. Vimos no início do capítulo precedente que a existência do juízo particular, afirmado como objeto de fé pelo magistério ordinário da Igreja, está fundado na Escritura e na tradição. Então, tanto a Escritura, ou seja, tanto a Bíblia, como a tradição asseguram que existe o juízo particular e que é objeto de fé e, portanto, é dogma da Igreja. Razões teológicas confirmam a existência do juízo particular, porque convém que haja uma sanção definitiva desde que a alma é capaz de ser julgada sobre todos os seus méritos e deméritos, isto é, desde que o tempo do mérito terminou, e isso acontece imediatamente após a morte. Então aqui já temos o momento em que vai se dar o juízo particular, depois da morte do indivíduo. Por quê? Porque há a necessidade de uma sanção definitiva, desde que a alma possa ser capaz de ser, desde que a alma possa então ser julgada sobre todos os seus méritos e deméritos. Então, antes da morte, não há como haver esse julgamento diante de todos os seus méritos ou deméritos. Ou seja, poderia ser que uma pessoa, antes de morrer, se arrependesse de todos os seus pecados e conquistasse méritos suficientes para se salvar. Então, não seria justo e não seria pensável, não seria lógico que uma alma pudesse ser julgada antes da morte. Então, deve acontecer imediatamente após a morte. Justamente porque após a morte, o tempo do mérito terminou. Porque depois da morte? Porque o tempo do mérito terminou. Se de resto fosse de outro modo, ela permaneceria na incerteza até o juízo geral, o que parece contrário à sabedoria de Deus, assim como à sua misericórdia e à sua justiça. Então, se a alma terminasse a vida aqui na Terra, sua vida do corpo, com o corpo, e após a morte não soubesse qual seria seu destino, só soubesse no juízo final, isso seria contrário à justiça e à misericórdia divina. Então, e contrário também à sabedoria de Deus. Qual a natureza deste juízo particular? Este julgamento divino não é revelado como análogo àquele da justiça humana. Então não se trata de um julgamento como acontece nos tribunais humanos. Mas a analogia traz semelhanças e diferenças. O julgamento de um tribunal humano exige 3 coisas: o exame da causa, a pronúncia da sentença e a execução. Então, o exame da causa, a pronúncia da sentença e a execução. No julgamento divino, o exame da causa se faz instantaneamente, porque não requer nem a disposição de testemunhas, pró e contra, nem a menor discussão. Então, o exame da causa é uma coisa que vai acontecer de forma instantânea. Deus conhece a alma por uma intuição imediata. E a alma, no instante em que foi separada de seu corpo, vê-se imediatamente e fica iluminada de um modo decisivo e inevitável sobre todos os seus méritos e deméritos. Então, tanto Deus vê por uma intuição imediata, Deus conhece a alma no instante, conhece a alma em todos os instantes, também no instante da morte, e a alma, no instante em que foi separada do corpo, vê-se imediatamente
e fica iluminada de um modo decisivo e inevitável sobre todos os seus méritos e deméritos. Ela vê, portanto, sem possibilidade de erro, seu estado. E veja, o que vale é aquele estado naquele momento. Tudo o que pensou, tudo o que desejou, tudo o que disse e fez de bem e de mal, todo o bem que omitiu. Sua memória e sua consciência lhe recordam toda a sua vida moral e espiritual até os menores detalhes. É somente então que veremos claramente tudo o que encerra nossa vocação particular ou individual, aquela de uma mãe, de um pai ou de um apóstolo. Então veja que aqui entra um dado muito importante, que é a vocação particular ou vocação individual. Aquilo a que você foi chamado, aquilo que eu fui chamado para fazer neste mundo. Seja como um pai, uma mãe, um apóstolo, nós fomos chamados para algo neste mundo. Essa é a nossa vocação, aquilo que nós temos como vocação individual, particular. E aí nós veremos claramente se nós, até os menores detalhes, se nós efetuamos aquilo que era a nossa obrigação diante dessa vocação individual. A sentença é pronunciada. Então nós já vimos primeiro o exame da causa, agora entra a sentença. A pronúncia da sentença, que tem também em qualquer julgamento humano, também terá. Como será essa pronúncia da sentença? Nós vimos que o julgamento da causa da alma é instantâneo. E a sentença? Como é que essa sentença é pronunciada? A sentença é pronunciada também instantaneamente. Não por uma voz sensível, mas de um modo todo espiritual. Por uma iluminação intelectual. Então a alma vai perceber a sua fraqueza, o seu mérito e demérito, e vai saber se na justiça divina, diante da justiça divina, ela vai ou não ser condenada. Ela vai ou não ser, por outro lado, aceita no céu. Mas de um modo todo espiritual e não material. Ou seja, obviamente, não há possibilidade de se escutar uma voz ou de se enxergar algo com os olhos da carne, mas por uma iluminação intelectual que desperta as ideias adquiridas e dá as ideias difusas necessárias para ver todo o passado como um único olhar. Então, a alma humana vê o passado como se fosse uma obra concluída, como se fosse um filme, mas ao mesmo tempo um filme numa tela, onde se enxerga todo o passado de uma vez, com um único olhar, o que eleva o julgamento para preservá-lo de todo o erro. É como se a própria pessoa estivesse ali se julgando, né? Mas quem está julgando, na verdade, a alma é a própria verdade. A verdade faz esse julgamento e a alma é iluminada pela verdade. A alma vê então espiritualmente que é julgada por Deus. E sob a luz divina, sua consciência leva a este mesmo juízo definitivo. Então veja que ele enfatiza que o juízo é definitivo. Não há possibilidade de se revogar ou de se reformular, porque é a própria verdade que está fazendo o julgamento. Isso se realiza no primeiro instante em que é separada do corpo. De modo que, desde que seja verdade poder dizer que uma pessoa está morta, é verdade dizer também que foi julgada. Ou seja, no momento em que nós confirmamos a morte daquela pessoa, de certeza, ali nós já podemos dizer também de certeza que ela já foi julgada. O julgamento é instantâneo.
A execução da sentença também é imediata. Então, nós vimos que o julgamento tem que ter 3 pontos. O julgamento humano, né, tem 3 pontos. Esses 3 pontos estão presentes no julgamento da alma, no julgamento divino. O exame da causa, nós vimos que é instantâneo. A pronunciação da sentença, que também é instantâneo, exatamente no momento da morte. E a execução. Essa execução também é imediata? Sim. A execução da sentença é também imediata. Nada com efeito pode atrasá-la. Ou seja, não há possibilidade de atrasar a execução. A execução vai ser também imediata. Do lado de Deus, sua onipotência realiza imediatamente a ordem da justiça divina. E do lado da alma, o mérito e o demérito são, diz São Tomás, como a leveza e a gravidade dos corpos. Desde que não haja obstáculos, os corpos pesados descem, e os corpos mais leves que seu meio se elevam imediatamente. Como os corpos tendem a seu lugar natural, as almas separadas vão, sem nenhuma demora, a recompensa devida a seus méritos, a menos que devam ainda sofrer uma pena temporária no purgatório, ou vão para a pena eterna devida aos seus deméritos. Resumindo, umas e outras vão em direção ao fim de seus próprios atos. Os padres da Igreja frequentemente compararam a própria caridade a uma chama viva que não cessa de subir enquanto o ódio sempre desce. Então é uma analogia que se faz, mas para mostrar que do lado de Deus a onipotência vai realizar a justiça imediatamente e do lado da alma vai haver uma espécie de deslocamento, digamos assim, um deslocamento para o seu lugar natural. E qual é o lugar natural da alma separada? Se foi uma alma boa, uma alma que tem méritos, vai receber a recompensa devida aos seus méritos. Se não, vai receber também a recompensa, a pena eterna devida aos seus deméritos. Ou seja, as almas vão em direção ao fim de seus próprios atos. O juízo particular acontece, portanto, no instante da separação da alma e do corpo. No primeiro instante em que de verdade se pode dizer a alma está separada. Então vejam, esse talvez seja o ponto mais importante. O juízo particular acontece no exato momento da morte. Assim terminou o tempo do mérito e do demérito. Então a alma humana não tem mais chance de conquistar nenhum novo mérito. Também não tem risco de cair em nenhum pecado e, portanto, perder os seus méritos. De outro modo, uma alma do purgatório poderia ainda perder-se. Então, se houvesse essa possibilidade, a alma do purgatório poderia ainda perder-se. E uma alma condenada poderia ainda ser salva, o que não é possível. As almas do purgatório chegaram, portanto, no termo do mérito, sem alcançarem ainda a beatitude eterna. Essas almas, em estado de graça, permanecem livres, mas isso não basta para o mérito, porque uma de suas condições, segundo os teólogos, é ser ainda viator, ou ainda ir a caminho. Então, interessante. Essas almas no purgatório permanecem livres, mas não permanecem na via, não permanecem em peregrinação, no caminho. E uma das condições para que haja mérito, né, é que, segundo os teólogos, a alma tenha ainda que esteja ainda andando no caminho, né, que esteja
ainda há caminho. Resumindo, não há mais tempo para méritos e deméritos. No momento do juízo particular, a alma não vê a Deus intuitivamente. Esse é outro ponto importante. A alma ainda não vê a Deus intuitivamente. De outro modo, já seria beata. Ver a Deus intuitivamente significa beatitude. No momento do juízo particular, isso não acontece. Ela não vê também a humanidade de Cristo, salvo em favor excepcional. Mas, por uma luz infusa, conhece a Deus como soberano juiz e também o Redentor como juiz dos vivos e dos mortos. Então, a alma não vê a Deus intuitivamente ainda, no juízo particular. Ela não vê a humanidade de Cristo, ou seja, ela não vê Jesus humano, salvo em favor excepcional, ou seja, não é o habitual, não é o ordinário, mas por uma luz infusa, ou seja, por uma luz que vem do próprio Deus, conhece a Deus como soberano juiz e também o Redentor como juiz dos vivos e dos mortos. Então conhece a Deus Pai, Deus como soberano juiz, e a Jesus Cristo como o juiz dos vivos e dos mortos. Ao expor essa doutrina, os pregadores servem-se frequentemente dos símbolos, a exemplo dos padres, para tornarem mais acessível e marcante a todos. Mas, como doutrina, se reduz ao que acabamos de dizer. Bem-aventuradas as almas que fizeram uma grande parte de seu purgatório sobre a terra. Como é, ele vai colocar logo em seguida, como é que uma alma pode fazer seu purgatório aqui na terra? Pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Então veja, o purgatório é algo que é inevitável para os que chegarão no céu. Seja um purgatório aqui na terra, seja um purgatório após a morte do corpo. Então, os santos já tiveram o seu purgatório aqui na terra. Então, bem-aventuradas, ou seja, santas, são as almas que já fizeram o seu purgatório sobre a terra. E ele diz que fizeram uma grande parte de seu purgatório sobre a terra, pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Então, contrariedades, sofrimentos, todos nós temos. O que faz uma alma ter méritos e, portanto, ser bem-aventurada, não é ter sofrimento, né? Mas sim aceitar de forma generosa essas contrariedades, esses sofrimentos. Por esses múltiplos sacrifícios de todos os dias, alcançarão um amor puro e perfeito, e é por ele que serão julgadas. Ou seja, pelo amor puro é que vai ser julgada. A alma vai ser julgada pelo amor que tem. E como é que se adquire um amor puro e perfeito? Através da aceitação dolorosa, da aceitação generosa dos sofrimentos, das contrariedades cotidianas, ou seja, do dia a dia. Essa é uma frase muito interessante, muito importante, que nós temos que repetir. Bem-aventuradas as almas que fizeram uma grande parte de seu purgatório sobre a terra, pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Por esses múltiplos sacrifícios de todos os dias, alcançarão um amor puro e perfeito, e é por ele que serão julgadas. Há muitos graus na pureza do amor. São Pedro, antes da paixão, pareceu fazer um ato de amor puro quando protestou a Jesus que estava disposto a morrer com ele. Então veja que São Pedro faz de certa forma uma declaração de amor a Jesus Cristo, dizendo que é capaz de morrer por ele. Esse é um ato de amor.
Sim. Mas veja que ele diz aqui, pareceu fazer um ato de amor puro. Mas este ato misturou-se à presunção. Então há uma impureza. Não é um amor puro, porque além do amor, ali tem uma presunção. Para purificá-lo, a providência permitiu a tripla negação de Pedro, de onde saiu mais humilde, mais desconfiado de si mesmo, mais confiante em Deus. Então veja, o amor, por vezes, não é puro. Ele é contaminado por defeitos e por fraquezas nossas. E uma das fraquezas é a presunção, porque Deus se afasta dos presunçosos e se aproxima dos humildes. Então não existe amor puro sem humildade. Quando Pedro diz que está disposto a morrer por ele, morrer com ele, ele sim demonstra um afeto, um amor a Jesus, mas não um amor puro, porque ali, junto com aquela demonstração, tem uma presunção, tem algo de glória a si próprio, né? De mostrar uma coragem, uma determinação que de fato ele não possuía. Então, a própria providência permite que ele negue a Jesus, e aí ele sai mais humilde, mais desconfiado, e mais desconfiado de si e mais confiante em Deus. E fez mais tarde um ato puríssimo de amor. Aí sim, quando se deixou conduzir ao martírio e desejou, por humildade, ser crucificado de cabeça para baixo. Como chegar, antes da morte, a um ato puro de amor? E aqui ele vai colocar uma citação do Monsenhor Sadré. Não é fazendo esforços de cabeça, nem fortalecendo sua vontade, que se consegue dar mais força ao seu amor. Então, esforço de cabeça quer dizer da inteligência, né? Nem fortalecendo a sua vontade. Não é assim que se consegue dar mais força ao seu amor, mas fazendo generosamente mais sacrifícios, muitos sacrifícios, aceitando de bom grado as provações. Então, o amor vai ficando mais puro quando vamos nos sacrificando, quando vamos aceitando as provações de bom grado, aceitando generosamente as provações. Então não se trata aqui de exercício da vontade nem da inteligência, mas de aceitação das provações e de sacrifícios. Enfim, então, o Senhor aumentará muito em nós a caridade infusa. Veja que é o amor que vem de Deus. É Deus que concede esse amor. A partir da nossa generosidade também, nós vamos adquirindo méritos, e esses méritos vão fazendo com que Deus aumente em nós a caridade infusa, nos preparando assim para o juízo particular, onde encontraremos em Jesus muito mais um amigo do que um juiz. Então aqui estão os beatos, os salvos, os santos, que vão ver em Jesus um amigo e não um juiz. Assim se dará, aliás, vão ver em Jesus, sim, um juiz, mas muito mais um amigo do que um juiz. Assim dará a cada um conforme suas obras, e o juízo particular nos fixará sobre nossa salvação eterna. Então é o juízo particular que nos fixará sobre nossa salvação eterna. Mas o juízo geral não é menos necessário, pronunciando-se sobre os atos do homem não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto membro de uma sociedade humana na qual teve uma influência boa ou má, mais ou menos durável. Então cada um
de nós tem sua influência na sociedade. Talvez essa seja a parte mais negligenciada por cada um de nós. Nós não paramos para meditar as consequências dos nossos pecados na vida de outras pessoas, né? Tudo isso passa por nós, batido, e na maioria das vezes não se percebem esses efeitos. E olha que esses efeitos podem ser muito prolongados, muito distantes no tempo e no espaço. E isso nós veremos no juízo geral. Então veja que já não se trata de um juízo apenas particular, mas no juízo do juízo geral, ou seja, o juízo final universal, que é justamente o que ele vai falar no capítulo 5.